Contra a vontade. Acordou. Então, David agora tinha que lidar com a nova rebelião. Esse revolucionário chamava Sheva, filho de Bichri, Sheva ben Bichri. Ele era da Shevet, da tribo de Binyamin, e ele decidiu que David Amelach já tinha passado o prazo dele, agora é a vez dele. E ele conseguiu muita popularidade. Lembrando, foi o que a gente falou na última aula, que em momentos políticos delicados, a gente acaba, às vezes, torçando para quem ganha. Enquanto você não sabe quem ganha, você fica meio dividido. E o povo estava nessa situação. Eu falei que é fácil para a gente que já conhece David Amelach falar que, claro que ele é o rei absoluto, mas na época talvez muita gente ficou na dúvida. Fala, Bruno. Mas aí esse que liderou a revolução, ele tinha alguma ligação com o Shaul Lameller, tinha algum, sei lá, um argumento, entre aspas, É a mesma tribo, é a mesma tribo. Então vou aproveitar e falar uma coisa curiosa. Essa essa divisão de reinado já é uma discussão muito antiga. Sabe quando começou? Quando o Yaakov Avinu, ele casou com duas esposas. Ele tinha Rachel, que é quem deu origem à tribo de Binyamin, e mas antes ele foi enganado e casou com a Leá. E de lá veio a tribo de Yehudá. E você vai ver que tem uma briga depois. Yehudá foi quem vendeu Yosef, e aí depois Yehudá é quem confronta Yosef, e assim ao longo das gerações a briga continua. E ela vai continuar na próxima, daqui duas gerações. Então isso é uma constante ao longo das... Também vai ter quando Mashiach chegar, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. É uma discussão generacional, histórica. Quase. Então, esse Shama Ben Bichri, ele tocou o shofar. O toque do shofar era como se fosse anunciar que ele é o novo rei de Israel. Ele foi passando de cidade em cidade, foi conseguindo mais adeptos, e Davi da Mela estava com medo, ele precisava suprimir de algum jeito essa rebelião. O Yoav foi aquele que matou o próprio filho dele, não estava com o melhor, com a ficha mais limpa perante Davi. Então, Davi ele pegou um outro general chamado Amassá. Não é amassar em português, é amassar. E ele falou para ele: eu quero que você acabe com essa rebelião. Eu preciso que você organize o exército em até 3 dias. A gente viu quanto tempo demorou até eles entrarem em Gaza. Então, não é uma coisa simples você organizar um exército. Até 3 dias. Então, ele foi até o local onde Davi Amelech falou para ele ir. E quando ele chegou lá, as pessoas estavam estudando o Torá. Ele falou: não vou atrapalhar o estudo. Afinal, o estudo que protege a gente. E ele agiu de maneira correta. E ele esperou, esperou e até acabou demorando mais que 3 dias. Quando ele demorou mais que 3 dias, Davi da Melech falou: opa, eu mandei ele e ele não voltou. Cadê ele? E aí ele mandou o Avishai, que era irmão de Yoav. E ele falou: vai lá e começa a pegar os soldados. Quem se achar na frente, vai lá, pega, que a gente está precisando começar essa batalha. E aí entrou na batalha, na verdade, sem um convite, o Yoav, aquele que era o general até então, que não tinha sido convocado. Claro que ele devia estar muito chateado, muito revoltado, que como assim? Tem um novo general? Nem me avisaram? E aí, então, esse Yoav, ele já fez um plano. Eu preciso matar, ao invés de se preocupar em matar o inimigo de Israel, eu preciso matar aquele general. Qual o pretexto? Ele demorou mais que 3 dias. Davi da Melech mandou ele voltar e ele demorou. Opa, ele descumpriu com as ordens do rei. Já temos motivo suficiente para matar ele. Então ele vai se aproximando do lugar onde estava o Amassá e ele colocou a espada dele na horizontal, deitada, perto assim da cintura dele. Tudo fazia parte do plano. Quando ele encontra aquele Amassá, ele vai lá e ele vai dar um abraço de carinho nele. Segura na barba dele e ele vai como se fosse dar um beijo. E quando ele faz isso, a espada, na verdade, quando ele se aproximou, a espada caiu no chão, fazia parte do plano. E aí ele foi cumprimentar ele, segurou ele pela barba, como se fosse que ia dar um beijo, e enfiou a espada na quinta costela dele, e assim acabou a vida desse Amassá. Então, Yoav já tinha um histórico de bastante sangue que ele tinha derramado, alguns na guerra, outros Yehudim também. Davi Amelech fica sabendo disso, ele fica muito chateado, que agora aquele que ele tinha mandado, colocado como general, mas Davi Amelech não tinha muito tempo para chorar.
porque agora ele tinha que acabar com aquela rebelião. Então, o Yoav tomou já mais conta, já estava mais envolvido na guerra. E aí, o Yoav, ele começa a perseguir o homem da rebelião. Esse Sheva ben Bichri, ele vai para uma cidade que se chamava Avel. Avel, na verdade, é a mesma palavra de alguém que Deus nos livre está de luto. É o nome da cidade. E essa é uma cidade que tinha muralhas. E lá ele pensou, aqui eu vou conseguir apoio, eu vou conseguir proteção. Ele vai lá e, de fato, as pessoas apoiam ele. Ele é, pelo jeito, um cara, um bom político. Conseguiu apoio imediato. E, então, eles deram cobertura para ele. E Yoav ficou sabendo, e ele, então, foi direto àquela cidade. A cidade tinha duas muralhas, uma dentro da outra. E eles, então, como você faz para ultrapassar uma muralha? Ou faz algum truque ou quebra. Ou tenta quebrar. Então, quebrar é muito difícil. Então, o que eles fizeram, um tipo de uma rampa para tentar. Você sabe que em Jerusalém, muitas vezes, na época dos romanos, quando eles também da Revolução do Bar Kokhba, se não me engano, não, na Revolução dos Romanos, eles jogavam óleo quente. Eles jogavam lá de cima óleo quente naqueles que estavam tentando subir. Então, você tem a vantagem de estar em cima e tem a vantagem de ter a muralha. É por isso que Jerusalém só foi conquistada porque Hashem permitiu. Caso contrário, era invencível, era indestrutível. Não, Massada também. Os comandos ficaram 3 anos ali. Tentando. Depois eles fizeram uma rampa, né? Para subir. Terra para conseguir chegar lá. Então, ele sobe. Ele sobe, então, ele vai em direção. Eles começam a montar essa rampa. E aí aparece uma figura histórica muito especial. Uma senhora, uma velhinha. Ela aparece e começa a negociar com o Yoav. Depois vamos ver quem é essa mulher. Não, não. Essa senhora, ela sobe na muralha e ela começa a falar para o Yoav, que história é essa? O que você veio fazer aqui? Eu vim matar o contra-revolucionário. Eu sou aqui o general do Davi. Mas espera aí, você vai destruir a cidade inteira? Você não sabe aqui que tem grandes sábios, estudiosos da Torá? Você não pode fazer uma coisa dessas? O teu nome é Yoav. Av significa pai. Um pai tem que ser misericordioso. Você não pode fazer uma coisa dessas. Mexeu com ele. Mas ele falou, peraí, vocês estão dando proteção para o cara que está indo contra Davi Amelech, mais do que justo. Se você se torna apoiador, conivente, você vai junto. Aí ela falou, não se preocupa, daqui a pouco você vai ver, a gente vai jogar pela muralha a cabeça do fulano de tal, do Sheva Ben Michel. Então ele ele aceitou a negociação. Então antes da gente continuar, o Midrash diz quem era essa mulher. Então nós temos uma figura histórica que provavelmente foi a pessoa, depois de Matusalém, dos primeiros anos da criação do mundo, que mais viveu. Ela se chamava Serach, filho de Asher. Asher é uma das tribos, um dos filhos de Yaakov. Ela foi quem contou para o avô que o Yosef estava vivo. Yosef, Serach bat Asher. O que aconteceu? Imagina você chega para o velhinho, 22 anos, achando que o filho dele estava, Deus nos livre, morto. Opa, teu filho está vivo. Encontramos ele lá no Cairo. O cara vai cair morto. Então precisava contar de uma maneira que fosse mais agradável. Então ela pegou um tipo de instrumento, a harpa, a lira, e ela foi tocando uma musiquinha, e com essa música ela foi até que ela conseguiu contar para o avô que ela estava viva. Ela teve um mérito muito especial que a Hashem garantiu para ela vida longa ou até vida eterna. Porque aqui já eram 500 anos depois, e ela estava aqui, e conforme o Midrash, ela subiu viva para o Gan Eden. Seja lá o que significa isso, mas a gente tem de Elial a Navi, o profeta Elial que subiu com uma carruagem de fogo. Então, não morreu. Seja lá o que significa isso, a gente não entende. Mas ela teve esse mérito especial. Ela preservou a vida do avô e ela recebeu, era uma grande tzadeket. Então aqui ela aparece de novo com essa função de proteger uma cidade inteira. E ela então, ela tinha que negociar com o Yoav, mas também tinha que negociar com a turma. Porque a turma começou a falar, peraí, não, isso aqui a gente não vai dar proteção para esse cara assim. A gente vai fazer a guerra. Então ela precisou usar a sabedoria dela para negociar com os dois lados.
Então ela volta para a cidade, ela já sabia o que ela tinha que fazer, e ela falou: eu preciso da cabeça do cara. E eles falaram: não, de jeito nenhum, esse cara, esse é o novo rei de Israel. E começaram a apoiar, mas ela não queria que a cidade fosse destruída. E ela falou: o Yoav inventou uma história. O Yoav, ele falou que ele vai matar 1.000 pessoas. Ele vai descobrir quem são os chefes e ele vai matar 1.000 pessoas. Então é melhor, e vocês sabem a força que ele tem. Ele vai chegar aqui e vai morrer todo mundo. Então vamos organizar para entregar para ele 1.000 pessoas e a gente poupa o resto. E as pessoas acreditaram nessa história. Então eles fizeram uma divisão por famílias, proporcional ao número de pessoas de cada família, quantos cada um iam ter que entregar, que iam ser mortos pelo inimigo. Melhor eles, a cabeça deles, melhor eles do que todo mundo. Pode, isso. Não pode, É. verdade. Daqui a pouco a gente. É. Aí ela fala: peraí, deixa, olha, agora que eu já estou com essas 1.000 pessoas, deixa eu negociar. E aí ela finge que conversa com ele pela muralha e volta 500. Na verdade, ele falou que só 500 já é suficiente. E ela foi diminuindo o número até chegar, sabe o quê? Ele falou que só um é suficiente. Se a gente conseguir a cabeça do Sheva, já vai ser suficiente. E, dito e feito, com isso ela poupou uma cidade inteira, o povo de Israel, em uma guerra civil, que ela se estendesse. Essa foi a sabedoria da mulher. A gente sabe que uma pessoa com sabedoria, a sabedoria é melhor que as armas de guerra. Essa é a frase. E aqui tem uma lição incrível para o nosso dia a dia, que a gente sabe que a gente não pode mentir. Uma das exceções para mentir é pela paz. Então aqui ela fez literalmente, salvou muitas vidas com a mentira que ela inventou. Quantas vezes a gente poderia ter, poderia ter evitado brigas se a gente tivesse essa sabedoria de conseguir fazer as pazes entre duas partes. E ter essa sabedoria é uma das coisas mais difíceis, muito difícil. A gente falou os outros dias aqui sobre o Lashon Hara, se vem um lado, você escuta de uma pessoa, foi o que aconteceu com Davi, escutou um, depois escutou o outro, você conseguir escutar os dois, dar razão para os dois, entender a posição de cada um, dar razão, entre aspas, falar, olha, você tem razão, eu entendo, e conseguir conciliar é uma das coisas mais difíceis, porque para o homem admitir o seu erro, mesmo que parcial, é uma das coisas mais difíceis. E ela, com a sabedoria dela, ela conseguiu fazer essa união do povo de Israel. Então, se mais gente usasse a sabedoria dessa forma, a gente teria mais paz propagada pelo mundo. Mas eu não poderia nem entregar nenhum, né? Bom, então vamos lá na Halakha. Então, na verdade, não é. entregar ninguém. Ela só usou isso como pretexto. Então, agora, halakicamente falando, se Deus nos livre, aqui é uma coisa muito interessante, que não aconteça. Mas se chegam assassinos numa cidade, eles falam, olha, entreguem para nós, vamos supor, 10 mulheres, senão a gente vai pegar todas. Não entrega nenhuma. Não entrega nenhuma. Entrega uma pessoa, que a gente vai matar, senão a gente vai matar todo mundo. Você não entrega ninguém. Mas aí você vai dizer, peraí, vamos fazer uma conta matemática. Mas você vai Uma acreditar na vida... palavra Boa, do assassino? tá. Então você está dizendo que o problema é a palavra. Vamos supor, em um caso absoluto, que você tem certeza que é só um. Mesmo assim não pode. Se você vai fazer matemática, peraí, é melhor que um morre ou todos? Qual a resposta? A vida não é mensurável. A vida não é matemática. Uma vida, 2 vidas, 10 vidas, não tem infinito mais infinito. Cada vida é infinita. Então você não pode entregar uma vida. E vale a pena lembrar isso aqui, que quando a gente fala de negociar com o terrorista, é exatamente isso que aconteceu. Você negocia com o terrorista, você fala, vamos salvar um, e a gente solta 1.000, solta 2, solta... E o que você está fazendo? Então, uma coisa é troca de guerra, outra coisa é trocar terrorista. Soltar ele da prisão, que passa alguns anos, ele faz algo muito pior. Então, você não tem como negociar com o terrorista. Essa é a mensagem para a gente. Concluir com algo positivo, usar nossa sabedoria para trazer a paz e promover a paz. Boa noite a todos. Mas o reino de Judá não ficou com, ficou com